Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Eu sou a Thaís. e hoje nós estamos aqui com o nosso Jorjão, nosso amigo Jorjão, que vai ser o nosso convidado do mês de março aqui no Alemanha 2 Podcast e também no nosso quadro Alemanha Zusammen lá no YouTube. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, é só você então ir lá no YouTube, no Instagram e também no TikTok e nas plataformas de podcast, seguir a gente lá, Alemanha A2. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença do Jorjão, né, o Paulo, que aceitou o nosso convite para ser o nosso convidado de março. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera. Quem é o Jorjão? Beleza, então eu sou, na família eu sou o Paulo, os amigos eu sou o Jorjão, tem uma história por trás aí, se quiser pergunta depois. Ah, então eu sou cientista da computação, podemos dizer, sei lá, cloud engineer, trabalho com essas coisas aí de tecnologia. Eu sou gremista, muito importante, gosto bastante de futebol, gosto bastante também de tecnologia, claro, senão eu não trabalharia com isso. Gosto bastante também de línguas estrangeiras e linguística em si, como elas funcionam e tal. Gosto bastante, então, de estudo, gosto de aprender uma língua estrangeira e tal. Adoro futebol também, de assistir, jogar, até também gosto, mas o nível não é tão bom quanto o nível de assistir. E acho que é isso aí para uma pequena introdução. Boa. Talvez estou há 5 anos na Alemanha agora, 6, quase, na real 6, fechando 6 Nossa, agora. já faz bastante tempo que você tá aqui. Hum, E, e por que que você veio pra cá, pra Alemanha, há 5, 6 anos atrás? a gente tem tempo, é a versão longa ou a versão curta? Porque Pode Você que mandar. escolhe. É. Então, na verdade, eu já tinha vindo para a Alemanha uma vez, em 2006. Para quem está ligado no futebol também vai entender a significância do ano. Arranjei um intercâmbio aqui em 2006. Bom, depois voltei para o Brasil, sem problemas. E também acabei ficando um ano nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil de novo. E, na verdade, tá um pouco entediado no Brasil, sei lá, um pouco, querendo fazer uma coisa diferente. Mas, na verdade, eu queria voltar para os Estados Unidos, né? O lugar mesmo que eu queria era voltar para os Estados Unidos, porque eu adorei o país, achei muito, muito legal, eu queria voltar. Uhum. E, mas é impossível, é meio muito difícil conseguir visto para os Estados Unidos. O único jeito, na verdade, 100%, vamos dizer, sem mutreta, acho que, pelo que eu sei, é entrar na loteria do B1. E, basicamente, a empresa tem que te oferecer um contrato e entrar com um pedido nos Estados Unidos, e aí tem um número X de vagas, e todas que sempre é muito mais, e sempre tem muito mais candidatos do que vagas. E daí acontece um sorteio, nos Estados Unidos inteiro. E se for sorteado, pode ir por esse visto. Se não for sorteado, não pode. Esse é um pouco, é meio mão. Eu meio que Meio achei. Uhum. contar com a sorte, né? E também o que na verdade assim foi uma época também que o Trump foi eleito e o próprio discurso mudou um pouco. E eu uma hora também me deu uma ideia assim que, tá, se o país não me quer, então também não vou implorar para ir, né? Tipo, Uhum. é um país muito legal, gostaria de ir, mas também se não querem, então beleza, então não vou, tem outros. E aí então eu olhei outras coisas, olhei Europa, olhei Canadá, tava olhando inclusive Hungria, umas coisas assim. E na verdade não queria Alemanha, porque a Alemanha meio que já fui, já vi, falo a língua, não preciso ir de novo. Mas meio que apareceu uma propaganda de uma vaga até no Stack Overflow, para quem, um site de tecnologia aí, para quem trabalha na área com certeza usa, com certeza. Se não usa, tem algum problema. E que era uma vaga do Trivago e encaixava muito bem com a com o que eu fazia no momento. Encaixava muito bem no meu perfil, né? Eu via assim muito Uhum. para poder encaixa exato aqui para poder fazer um trabalho legal lá.
vai ser legal isso aí. E aí eu vi a cidade de Düsseldorf, e eu já era de longa data fã dos Totenhosen, que é uma banda de punk rock alemã, não sei se vocês conhecem, que é de Não. Não Düsseldorf. conhecemos. Então, fica a Bom dica. saber, Fica a é. dica, é. Não é. Inclusive, tem uma pronúncia, na minha opinião, bem clara. É bom até para praticar um pouco o alemão. Ah, Ah, legal. legal. Aí, ó, Mas, dica boa. mas é a banda de Düsseldorf. Nas músicas deles, eles voltam e meia fazem referência à cidade. A banda também patrocinou o time de futebol de Düsseldorf uma época. A Fortuna, na época, esteve na quarta divisão, né? Estava ameaçada de ir à falência. E aí a banda decidiu, tá, nós vamos ajudar o time. E patrocinaram, realmente patrocinaram. Deram um patrocínio e botaram o símbolo da Uhum. banda na camiseta da Fortuna. E Que eu tinha legal. Que essa camiseta. massa, cara. E eu tinha essa camiseta já por ser fã da banda, né? Mas também cria, daí por isso acaba criando uma certa simpatia com o clube. Eu adoro, gosto muito de futebol. Aí já começou, né, a ficar mais legal a cidade. E a cidade de Düsseldorf fica a uns 40 minutos de carro de Gelsenkirchen, que foi a cidade onde eu fiquei quando eu fiz o intercâmbio. Uhum. Então, ainda tinha conhecidos lá, especialmente um clube de xadrez lá que eu jogava. Eu pensei, vai ser isso aí também é uma coisa positiva. E Uhum. aí me atirei, aí vim. Essa é a versão longa. Então você veio, então você veio para trabalhar, né? A tua formação inteira você tinha feito no Brasil, assim, a graduação, e daí Sim. esses intercâmbios que você fez na Alemanha e nos Estados Unidos, você fez para fazer algum curso, alguma coisa assim, ou foi um intercâmbio mais turístico, digamos? Oficialmente para estudar, na prática, turístico. Ah, para a A Alemanha. gente gosta como é, da honestidade, né? Não, para a Alemanha foi. Eu fiz. Era durante a graduação, então eu fiquei um ano aqui, escolhi o ano da Copa, né, para vir. Com certeza. E em um ano aqui eu aproveitei meio um semestre de créditos no Brasil. E Uhum, já tá bom, mas não era assim o meu foco. Então, se for legal, assim, trabalhei um pouquinho na universidade e estudei algumas coisas, mas era mais para curtir mesmo. uhum. Mas então Uhum. foi durante a sua graduação, né? Isso. E Estados Unidos foi daí durante um doutorado. E aí foi um pouquinho pior porque eu acabei não terminando o doutorado, né, depois, né? Mas foi a mesma coisa, era para ali já era mais para fazer mesmo, mas aí procrastinação é uma força muito forte Hum. Uhum. e venceu. Não. Então foi mais um conhecer beisebol e tal. Isso aí, curti um pouco. Agora eu tenho uma pergunta, Thaís. Relacionada à sua vinda para cá na parte do Trivago que você mencionou, a sua entrevista que você fez, você achou naquele website que você também já mencionou aqui, ou você achou em outro website? E se a entrevista foi em inglês ou em alemão mesmo? Foi no Stack Overflow, né? Que é só para contextualizar um pouco, talvez para quem não é da área, Sim, por favor. o Stack Overflow basicamente é um site de perguntas e respostas, né? Qualquer um pode ir lá e fazer uma pergunta. Tô com esse problema aqui, como é que eu resolvo? E, Caraca. e aí sempre em 10 minutos alguém um mestre no negócio respondeu para ti. Então, na verdade, na prática, o uso dele não é que tu escreve a pergunta no Google e o Google te dá a resposta do Stack Overflow. Esse é o uso mais comum, porque tudo já foi perguntado antes e já tem lá. Mas Uhum. querendo dá para fazer a pergunta. E eles têm um esqueminha um pouco de gamification, de ranking, que estimula muito a pessoa a responder. Então, tem uns caras que ficam lá realmente respondendo, se eles respondem, ganha ponto e tal. E esse é o ponto. É muito bom. Como eu disse, realmente eu duvido que alguém trabalhe na área e não use esse site, porque é impossível. Digita no Google, pergunta, a resposta vai vir do Stack Overflow. Mas mas além disso, então, eles também começaram, talvez até para monetizar um pouco, a ter anúncio de emprego. E, inclusive, é um site muito bom que, pelo menos na época que eu olhei, tinha muito pouco lixo, assim, né? Era muito, o signal to noise ratio era muito bom. Muita oferta boa, informações, bastante informações também, já falando de salário, já falando de várias coisas. Mas foi mais assim porque eu nem estava procurando, assim, realmente apareceu como um anúncio no site e eu vi, mas isso aqui bate muito com o que eu estou fazendo. E aí Uhum. eu fui.
A entrevista foi toda em inglês. Eu acho que eu até falei um pouco em alemão com o cara, porque bem no final, assim, porque ele viu no currículo que dizia que eu falava e falei, mas a princípio foi tudo em inglês. E como que foi, assim, foi só uma entrevista? Teve alguma outra parte nesse processo seletivo? Como é que foi isso? Então, bom, primeiro um pequeno screening, que acho que é, né, normal, não nada muita coisa. Aí a gente fez uma entrevista um pouco mais longa, por call, e teve um projeto para fazer, coisa de 2, 3 horas, Uhum. uma atividade assim que era para mandar. E acho que até a atividade foi antes da entrevista via Skype, porque a gente até conversou um pouco sobre o projeto na entrevista. E aí eles convidaram para fazer uma entrevista on-site, né? Pagaram avião e hotel para fazer uma entrevista on-site. Oh, que legal. Caraca, Eu acho que é algo que hoje não vai mais ver em lugar nenhum. Acho muito difícil É, fazer. nossa, depois da pandemia, né? É, acho muito É. difícil. A minha empresa hoje, a gente não faz isso. Eu tenho uma empresa lá, a gente tem, na real, eu que meio que trouxe, tem 3 brasileiros no meu time. E tem gente da Índia, Sri Lanka, e a gente nunca faz isso, porque não vale a pena. É Uhum. melhor fazer um pouco mais aprofundada a entrevista remota, e aí já traz o cara para começar a trabalhar. caraca, meu, mas deve ter sido muito, muito legal, porque, tipo, naquela época, não esperar um negócio desse, os caras te pagar, você vir fazer tudo, pagar hotel, pagar todas as coisas pra você, caraca, mano, ainda Assim, um mais pouco eu lembro que assim, eu meio que achei, bom, então eu tô contratado já, porque se estão gastando esse fazendo dinheiro, tudo não isso, né? vão, é só eu não. Só não mostrar que é doido, né? Sei lá. É, mas depois, até quando eu estava na empresa, até vi que não é necessariamente assim. Até teve casos de gente que veio para entrevista e não foi contratado, assim, que eles também pagaram para vir dos Estados Unidos e coisa assim e não contrataram. Então não era assim que eles realmente contratavam todo mundo. E você percebeu, assim, durante a sua rotina de trabalho, né? Quando você começou a trabalhar aqui, você teve alguma dificuldade, assim, por ser, né, uma outra cultura, sei lá, às vezes o tanto que eles podem cobrar é um pouco diferente do que você era acostumado no Brasil, ou como é que foi? Foi parecido, talvez? Olha, eu não tive problema nenhum, não sei. Mas eu falo alemão já, falava alemão e eu insisti também de falar em alemão com meus colegas alemães, que acho que talvez ajudou um pouco na. Assim, eu vou dizer assim, acho que não tinha nenhum problema em não falar alemão, mas uma certa vantagem em falar alemão. Uhum, E Nesse aspecto. É um pouco, algumas fofocas, às vezes algumas coisas eu ficava sabendo que talvez não ficasse sabendo, tudo que era oficial, que era coisa de trabalho mesmo, era tudo em inglês sem problema, mas talvez nessa parte um pouco aquele extra, né? é da integração também, né? Com os É, colegas e tudo mais, às é. vezes. Claro, e pode falar. Não, é só que o Trivago também era na época, não sei se ainda é, mas é uma empresa relativamente grande com muita gente de outros países, né? Então acho que era mais ou menos a metade era de estrangeiro, né? Então a questão é muito fácil de achar um círculo de amizades. Só brasileiro lá tinha uns 40, Uhum, eu acho. Então, se quisesse, podia ficar só com os brasileiros. Lá teria pelo menos um círculo social. Aí, claro, no aham, trabalho, o teu time é em inglês, mas no geral não é, né? No geral o pessoal se mistura bastante, porque é parte do que é interessante também, né? Justamente tu conhecer gente diferente, culturas diferentes. E, claro, legal ter dos brasileiros assim na hora que bate a saudade, sei lá, alguma uhum. coisa. Sim, Também é bom. é sempre bom. E como é que funciona essa parte da contratação, assim, por exemplo? Você falou que você tem o teu time, você tem você trabalha na empresa e tudo mais. Aí vocês soltam as vagas em alguns websites específicos, aí se você for contratar, vocês geralmente nas vagas de ciência da computação, assim, que você é mais acostumado, precisa só do inglês, precisa do alemão? Como é que funciona essa parte, assim? Assim, bom, só para deixar claro, eu não trabalho mais no Trivago, né? A minha empresa agora é Delivion, é uma empresa bem menor, bem pequena, uma empresa assim, quase estilo familiar. A gente está Uhum. com, acho que, se eu não me engano, 12 funcionários, mais 2 de administração.
Então é bem pequeno e a gente daí trabalha. Os meus times que trabalham comigo trabalham com a Red Bull. Então a gente trabalha na Delivium, mas a gente trabalha diretamente 100% um projeto para a Red Bull. E os outros times trabalham para a RTL, que é a empresa de televisão alemã, a emissora. Uhum. E, bom, a tua pergunta era sobre como funciona a contratação, né? Você precisa, tipo, de inglês, essas coisas assim, ou É, alemão. a gente solta as vagas normalmente no LinkedIn e outros sites, e espera que espalhe. E é sempre o inglês é o suficiente. Tá. E acho que aí eu posso falar um pouco assim do mercado. Eu diria que no mínimo a metade do mercado, vamos dizer, o inglês basta, tá aberto para quem fala inglês. Alemão, precisar alemão normalmente é só em umas empresas um pouco mais, não sei, conservadoras, um pouco mais tradicionais, assim, Uhum. pode exigir o alemão. Mas tem oportunidade suficiente para a empresa que só precisa do inglês, se não souber Uhum. alemão. Era isso que E... eu ia é, perguntar mesmo, né? Porque, assim, a gente não é da área, né? Mas eu lembro que quando eu tava procurando bastante informação sobre, sei lá, que tipos de profissão tem, sei lá, algumas regalias, digamos assim, né? Que às vezes você consegue algumas coisas mais fácil, dependendo de visto até e tudo mais. E eu lembro que sempre falava muito sobre, sei lá, engenharia, TI, né? Coisas assim da parte de computação. Então, a minha ideia é que está meio que sempre, assim, faltando gente, digamos, né? Sempre tem Hum, muitas vagas de TI ou, sei lá, programação, talvez, né, eu sou bem leiga no assunto, então talvez eu esteja falando TI, não é exatamente isso. Mas é isso que eu queria perguntar, né? É exatamente assim? Sempre tem bastante vaga sobrando pra galera vir? Como é que é? Sim, resposta Gostei curta. da resposta. é. Então tá precisando mesmo de gente, a Alemanha tá precisando mesmo de gente para Sim, ciência da computação, assim, e TI. sim. Cara, E é bom saber. normalmente o visto que as pessoas tiram, né? A autorização de residência que eles tiram aqui, é aquele tipo de trabalho ou é mais direto o Blue Card já? É mais direto Blue Card, tá? O visto de trabalho fica só quando não encaixa no Blue Card, mais ou menos. Então, E em geral não encaixaria no Blue Card por causa da remuneração ou tem não, algum é assim, ó, se outro? não encaixar no Blue Card para dar remuneração, acho que é melhor nem vir, porque o limite é bem baixo. Porque o limite do Blue Card até não é tão alto assim, tão baixo assim, mas ele tem um limite mais baixo ainda para a área de informática, porque é uma área de interesse. Então, assim, vamos dizer, talvez recém-formado, ok, possa vir abaixo do Blue Card, mas com alguma experiência, eu acho que não tem por que a empresa não pagar pelo menos ali o base do Blue Card. Uhum, Para nós, o que aconteceu na Delivium, em um caso, é que a pessoa não tinha ensino superior. Tá? uhum, E aí fica um pouco mais difícil. O Blue Card sem ensino superior, tu precisa até dá, eu acho, mas precisa provar a experiência por bastante tempo, é um pouco mais difícil. E uhum, aí a gente fez pelo visto normal, que também é um pouco mais burocrático, mas também não teve problema, funcionou tranquilo, a gente conseguiu trazer o cara. Mas o resto, quem era formado, a gente tudo fez pelo Blue Card, porque normalmente é vantajoso para a pessoa também. O Blue Card é melhor, uhum. oferece. É, Uhum. sim. E deixa eu perguntar, Jorge, uma pergunta assim, bem leiga. Uma pessoa que quer está fazendo doutorado em química que não tem quase nada a ver com programação. Tá, desculpa aí a pergunta, mas assim, vocês trabalham com alguma linguagem específica por exemplo, na empresa que vocês trabalham aí, é tipo Java, C++, Python, alguma específica, ou vocês têm uma de vocês assim? Ou tipo, sei lá, precisa ter alguma linguagem específica como especialidade da pessoa? Bom, a minha filosofia um pouco é que precisa saber programar. A linguagem é o de menos. Claro que a gente tem linguagens que os clientes usam, tá? Então,
posso te dizer que nos meus times, a Red Bull é principalmente Java e TypeScript que se usa para programação. E aí tem uma série de ferramentas que se usa aqui, daí não é tecnicamente programação, que é mais para infraestrutura, na nuvem. E vou falar um pouco Terraform, essas coisas, para quem se conhece. Uhum. Mas a minha nunca. É uma coisa um pouco pessoal, mas eu acho que, no fundo, eu tenho convicção que eu estou certo nisso, que não me interessa se a pessoa sabe uma linguagem de programação ou não, me interessa se ela sabe programar. Porque a linguagem de Uhum. programação, tendo interesse, interessa, tendo interesse, aprende em uma semana já está produtivo, em um mês já está quase super, e em 6 meses o cara tá especialista na linguagem, tá craque. Então, Massa. a dificuldade não é a linguagem de programação em si, a dificuldade é encontrar as pessoas que conseguem raciocinar, compreender os problemas, entender como funciona programar. E aí, se souber isso, todas as linguagens de programação são mais ou menos iguais, muda só os detalhes. Ok, talvez se a gente usasse linguagem funcional completamente, uma coisa como, sei lá, Lisp, uma coisa assim, talvez, não sei, poderia precisar um pouco mais pelo menos experiência numa linguagem parecida, mas no geral, Java, TypeScript, C Sharp, etc. Essas linguagens são todas, é tudo o mesmo paradigma, né? Todas paradigma imperativo, orientado a objeto, mais ou menos. Então, É, é bom saber, porque às vezes muita gente que está escutando agora o podcast e no nosso canal lá, elas pensam, pô, eu só sei Python, eu só sei Java, putz, será que eu me aplico, será que não? Então é bom saber, que daí muitas vezes vai pegar um recrutador que não vai querer saber também, tipo, ó, você que sabe programar? os Pá. recrutadores, em vez de regra, são terríveis, porque o recrutador, normalmente, ele não entende muito da essência, do que é a ciência da computação, ou fazer um trabalho em computação. Então, para eles é keyword matching. Tá escrito Python na vaga, eles querem saber se tem Python no currículo do No cara. currículo do cara. Mas isso não adiciona tanto valor, porque, como eu disse, não é o que interessa. Uhum. Sim, sim. É só a linguagem, na real, a linguagem, na verdade, é só uma ferramenta. E a ferramenta tu pode aprender a usar uma nova. Precisa saber a essência. Né? Souber a essência, tu vai conseguir te adaptar com uma ferramenta nova. Hum. Massa, Senão, bom saber. E já linkando um pouco, né, com isso, já que você já está também falando das linguagens aí, o que que você pode, né, vir a usar e tal, fala um pouquinho da sua rotina de trabalho, né? O que que você faz no seu trabalho? então, atrás eu diria que eu começaria tomando uns 2, 3 Red Bull. Então, eu troquei para um chá, para tentar falar. Mas hoje meu trabalho está muito na parte de gerenciamento dos times mesmo. Então, eu estou muito envolvido em reuniões. Eu tenho 2 times no momento, então eu participo deles dos 2 times e participo especialmente de quando tem algumas decisões, as discussões de arquitetura ou design da solução, ah, eu entro nelas também. E então eu tô quase além da parte técnica. Quando tem algo, um problema muito difícil, alguma coisa, às vezes eu tento ajudar, às vezes eu consigo. Então, beleza, mas no geral é mais uma parte de gerência e um pouco ficar de olho também no que o pessoal está fazendo, dar uma dica aqui e ali. E Uhum. importante dizer, tipo, não é que eu digo faz assim, né? Isso a gente não faz porque a gente acha que, no geral, a gente considera que é importante as decisões virem do time, na medida do possível. Então, a minha função é mais ser um parceiro de discussão que tem talvez um pouco mais de experiência que os outros, e por isso pode ser dar opiniões valiosas, mas não é a função de dizer faz assim, né? Uhum. Talvez, eventualmente, eu use assim uma cartada, dizer vou usar aqui
minha carta especial, vou dizer aqui, essa decisão, mas na prática acontece raramente ou nunca. É Uhum. mais de repente, guiar um pouco aqui e ali a discussão para ver se a gente chega numa melhor solução. Então é isso, é muita reunião e é um pouquinho de programação aqui e ali quando sobra um tempo, ou então os debugs, né? Quando tem, o que eu faço bastante também é quando tem algum problema que está difícil de resolver, às vezes daí de parear, a gente chama, né? De parear com a pessoa que está fazendo, e aí a gente ajuda bastante, às vezes discutir. Não é nem que eu resolva o problema, eu ajude, mas só o fato de ter alguém para discutir e tal já ajuda. Uhum. E então isso eu também faço bastante. Agora, isso é na sua posição atual, né? Na empresa que você está agora. Quando você trabalhava lá na Trivago, você trabalhava num cargo bem parecido também, que você atuava mais nessa parte de gerenciamento, Não, ou daí não, você não. trabalhava mais na parte técnica Era mesmo? 100% técnico. Aí era. E daí lá como é que era, então? Só pra gente ter uma comparação também. Bah. Aí pegava lá de manhã e começava a vomitar código. Não sei, assim, a gente é muito a rotina, assim, bom, vamos de repente um pouco como é que funciona a parte ah, a maioria das empresas trabalha com uma metodologia ágil de desenvolvimento, e muitas fazem Scrum ou Pseudo Scrum ou algo parecido. E basicamente o que isso faz é, tem ciclos de 2 semanas, onde tu planeja o que tu quer desenvolver nessas 2 semanas. Hum, E isso se faz no time, né? Tem um líder do time, na real, não vou falar muito porque eu vou errar os termos do Scrum, mas Uhum, se define o sprint e aí tu sabe que tu tem alguma coisa que o time quer fazer em 2 semanas, tá? Aí o time vai decidir um pouco quem faz o quê, a gente faz junto, faz separado, faz o quê. Ok? Então isso dá o framework. No dia a dia, então, tu meio que já sabe, já conversou com o time, então a gente já sabe mais ou menos o que eu tenho que fazer. Então, chego lá e começo a trabalhar naquilo que eu estou fazendo no momento. uhum, E aí, o que tem pelo menos uma daily, que é uma reunião curtinha, só para atualizar o status, de 15 minutos, normalmente, onde todo mundo do time atualiza um pouco o status e, principalmente, levanta a mão caso tenha algum problema, alguma coisa que acha, bah, isso aqui tá, não estou conseguindo resolver isso aqui, para tentar sempre identificar o mais rápido possível qualquer coisa que coloque em risco a entrega, dessa sprint. uhum, Então, essas duas coisas acontecem sempre, tá? Mas, como eu disse, muito frequente, se trabalha em par, né? Em pair, uma coisa bem frequente. O que a gente faz também é, às vezes, fazer uma mob session, que é quase uma extensão do pair, que é quando dependendo do que a gente está, se tem uma função muito crítica que tem que desenvolver, uma coisa um pouco nova que ninguém sabe muito bem como fazer, a gente junta, às vezes, o time inteiro, 5 pessoas, e literalmente fica uma pessoa no teclado e as outras 5, e as outras 4 só dando pitaco. E uhum, depois toca quem está no teclado. Mas é muito eficiente porque fazendo isso, tu tem o input de todo mundo e todo mundo sabe o que foi feito. Então, isso é extremamente útil quando são coisas novas, quando está começando coisas novas, porque aí todo mundo sabe como é que foi feito aquilo. Depois, no momento, se torna ineficiente, porque é melhor separar, fazer sozinho, fazer em par, poder fazer depois. Mas a gente faz bastante isso, né? Então, uhum. Ah, legal. e esses sprints que vocês fazem, vocês precisam 100% terminar? Por exemplo, se vocês colocaram uma meta de 2 semanas, vocês têm que nessas 2 semanas terminar, porque depois já vem mais lambada, ou vocês têm que, tipo, não, não, vocês não, podem não. prorrogar? Não, 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 não é assim. A ideia não é que depois. A ideia não é que tem que terminar porque depois vem mais ou coisa assim. A ideia é justamente é que a cada sprint a gente, no final do sprint, se faz uma retrospectiva, se analisa um pouco o que deu certo, o que deu errado, como é que a gente faz melhor no próximo. E se um time não consegue entregar um sprint, isso acontece, é normal. Uhum. Nada acontece. Aconteceu um problema, não entregamos.
beleza, vai ter que reanalisar como é que vai fazer, vai ter que... o próximo talvez vai ter um spillover, mas alguma coisa vai ter que fazer para o próximo, não tem problema. Mas se isso começa a acontecer com frequência, é um problema. Mas não é um problema do time, tá? Não necessariamente. Não é que tipo, vai vir com chicote no time, vocês têm que trabalhar mais. Uhum. Não, a questão é só que a gente, normalmente, a questão é, cara, nós estamos colocando coisa demais no nosso sprint. Uhum. Então, a adaptação que se faz é no próximo, ok, vamos colocar menos coisa, vamos fazer um objetivo um pouco menos Audacioso, né? ansioso, para conseguir sempre entregar. E Ah, a ideia é se obter uma certa previsibilidade, tá? Mas mantendo em 2 semanas, sabe que o pior que vai acontecer é que tu vai perder 2 semanas se der totalmente errado, né? E normalmente através das reuniões diárias também se tenta também sempre manter um alerta, né? Se a gente se começa a achar, olha, vai ficar difícil entregar isso aqui, aí o cara já levanta a mão e diz, olha, tem um certo risco, talvez a gente não vai conseguir entregar, a gente não sabe. E aí o Product Owner, que seria um pouco a parte, o cara que está mais interessado no produto, o que tem que entregar, ele já está sabendo. E aí a gente pode, e aí o que acontece? O time negocia com ele normalmente o que se faz. O Product Owner, ou no caso uma empresa, ou alguém que tem interesse em mais features no software, não pode dizer, vocês têm que fazer mais, vocês têm que fazer isso. Não pode, isso uhum. aí está excluído. Agora, o que ele pode fazer, ele pode dizer, vocês têm que priorizar isso. Então, o time diz, Começa por isso aí. a gente não vai conseguir entregar tudo. Aí, o que o stakeholder, o product owner vai dizer, ok, vocês não conseguem entregar tudo, beleza, mas então eu quero que vocês entreguem isso. E o resto vocês deixam fora, porque mais importante é isso. Então, é essa adaptação que faz. Ah, não vou dizer que nunca tem nenhuma pressão para nada, porque seria mais, no geral, funciona muito bem na empresa atual, que Uhum. a gente consegue, depois de um certo tempo, demora um pouco às vezes, né? Às vezes o time precisa de alguns meses, um pouco mais para conseguir achar esse ritmo do que cabe num sprint, o que consegue fazer, mas eventualmente a gente tem funcionado, a gente acha, e aí funciona. E aí dá uma certa previsibilidade boa também pro product owner ou pro negócio, que ele sabe, tá, se o time diz que consegue entregar, eles vão entregar, provavelmente. Mas ele sempre mantém, né, atrás que, ok, não é uma promessa, vamos dizer, é um... Tentativas e erros também, Uhum. né? Então, eu até digo, aí eu não sei se eu estou certo, mas teria que ver um pouco, eu discutir a teoria, mas eu até digo que um pouco que se o time entregar todos os sprints, tem alguma coisa errada também, que talvez esteja tem que estar vamos dizer, sei lá, de cada 10 ou 15, um tem que falhar, porque senão tu não tá tomando, não tá sendo audacioso o suficiente. Né? Tem Aham. que ter Uhum. aquela medida que seja boa, seja uma medida que dê um pouco de desafio, que nós vamos entregar, vai ser legal, vamos sentir uma sensação de estar satisfeito de ter entregue, mas que não dê o estresse, que também dê tempo do time terminar as coisas direito e não entregar de qualquer jeito, que só vai gerar débito técnico depois. Uhum. Então, né. Pô, gostei. Ah, legal. É, Explicação boa deu uma demais, velho. boa, É bom porque a deu gente uma faz essas boa. perguntas aí pra você pode parecer assim, ah, caramba, essas perguntas. Mas pra, tipo, muitas pessoas que vão estar escutando também e a gente não sabe nada de programação. Então tudo é novo e legal. É muito diferente do que a gente é acostumado, né, com a nossa área, do jeito que a gente trabalha, assim. Então é Claro. legal de saber como que é. Sim. Assim, também tem que deixar claro que essa é a ideia e a teoria, e eu posso afirmar que na minha empresa atual funciona. Bom, bom A gente demais. Uhum. fala. Mas eu sei também que existe muita empresa onde é totalmente disfuncional. Eles dizem que fazem Scrum, eles fazem Agile, e o Agile deveria... Bom, Uhum. eu prefiro a pronúncia americana, mas que é Agile. Mas que eu estava falando, tem muita empresa que eles dizem que fazem porque é meio que moda, o que tem que fazer, mas não tem um buy-in, vamos dizer, o chefe ele não aceita que Uhum. isso, que, que se o time não consegue entregar, uma coisa que não adianta ele botar pressão, Uhum. é que não aceita, isso tem muita empresa que é assim, tá? Então não adianta tu ver que a empresa diz, a gente faz isso,
É pouca informação, porque é muito fácil dizer que faz Scrum e fazer de conta, dá para fazer umas dele, fazer umas reuniões que parece, mas não entrar Não realmente efetivamente, né? importa. Até estou exagerando um pouco o Scrum, porque o Scrum é ele é bem prescritivo no que tem que fazer. A gente também não faz o Scrum exatamente como ele é prescrito, então a gente não deveria falar, mas na parte que, na minha opinião, é importante, que é a parte de entender que não adianta meter pressão no time que não vai sair mais resultado, né? Essa parte funciona. Bom Legal. demais. E deixa eu mudar um pouquinho agora o rumo da conversa, né? A gente estava falando bastante sobre trabalho e tudo mais, mas deixa eu voltar um pouquinho na parte da língua, né? Que você tinha falado sobre alemão, né? Que você já falava alemão, até mesmo quando você já tinha feito a entrevista para, né? Quando você veio aqui trabalhar para a Trivago. E como é que você aprendeu o alemão? Foi quando você fez o teu intercâmbio aqui na Alemanha ou como é que foi? Não, né, minha mãe e meu pai falavam alemão comigo, e meus avós, Ah, e desde sempre. aí. Então eu aprendi em casa, né? Com as minhas irmãs eu sempre falei português, mas com os pais e avós sempre alemão. Mas seus Aí, pais e avós são brasileiros mesmo? Ou... sim, é, imigração, Uhum, uhum. sendo um pouco. Não vou. Minha avó uma das minhas avós veio da Alemanha, mas é um pouco exceção. O resto é tudo da primeira, meio que uma das primeiras, segunda leva de imigração, mas que manteve a língua. Ah, Então, legal. E você comentou também que você gosta de línguas, né, e tudo mais. Você tem mais alguma que você fala, além do, provavelmente, português, inglês e alemão? Tem mais alguma? essas acho que são as que eu posso dizer que falo fluente, mas eu falo francês razoavelmente, chinês, mandarim. Chinês. Nossa, que tesão, velho. Estamos na luta aí para Chinês é muito aprender. massa, velho. Há 2 anos e meio estudando aqui na Alemanha. Ni Bem hao divertido. hao ma. Ah, e Eu não sei, eu nem sei, eu chutei uma coisa aqui. não, Mas eu acho, mas parece. Oi, sei lá, alguma coisa assim, né? O Giovanni, ele aprendeu oi, como você está, com o menino que é da Malásia, do é isso. nosso laboratório, mas às vezes ele pode ter falado meio errado, sei É, lá. Sim, porque foi meio que uma mistura de oi com como como você você está. tá? É tipo isso aí mesmo, mas você mandou benzão, ó. É. Mas massa. O chinês, então, você fala um pouquinho francês, alemão fluente, português fluente e inglês. Cara, parabéns, viu? Parabéns, cara. Eu não sei. Eu digo que tem que me julgar pelo francês e o chinês, porque os outros alemão eu aprendi em casa, então tem muito. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, então vamos lá. Seguinte, você gosta de futebol e bastante. Você chegou aí para a Copa do Mundo, né? E você já foi para a Copa do Mundo também quando você morava no Brasil. Sim. Sim? E como é que funcionou para você, por exemplo? Você sentiu muita diferença do trabalho aqui, de juntar o dinheiro trabalhando aqui, e de juntar o dinheiro trabalhando no Brasil? Tipo, para você poder ir viajar? É, é difícil. É que no Brasil eu tava em reais, assim, então não era um pouco mais fácil na Copa no Brasil. Ah, a Copa na Alemanha aqui, como o caro é vir, normalmente o caro mesmo é a viagem e a estadia, né? Então, na Alemanha eu já estava na Alemanha, então, ok, comprei alguns ingressos, mas eu acho, vou arriscar aqui que é muito mais fácil guardar um dinheiro aqui, especialmente com o real desvalorizado, né? Ah, Uhum. então, mas assim, a Alemanha não é o melhor, o nível de imposto na Alemanha é muito alto, né? Então, se o objetivo for guardar dinheiro, talvez tenha lugares ainda melhores. Não é que a Alemanha seja ruim, mas Aham. É. porque, especialmente solteiro, sem filho, a parte do imposto não é tão vantajosa aqui, né? É, realmente. Agora, para quem tem família, é muito vantajoso, porque vai estar aqui, além de ganhar vários descontos em imposto e ganha dinheiro por filho que tem, e depois tem que pagar muito pouca coisa para os filhos, né? Seguro-saúde Uhum. está incluído,
né? A Se escola, eu acho que é até a pública, escola né? até a universidade não vai pagar, não tem. Uhum. Então, ah, a diferença é maior, né? Para mim, acho que é melhor financeiramente aqui, mas para quem tem família ou pretende constituir logo, a diferença é maior ainda. Uhum. E Uhum. aí o Estado retorna mais do imposto. Para mim, ele retorna, mas é um pouco menos. Uhum. Entendi. Eu pergunto mais pela curiosidade, porque eu também quero um dia muito ir para uma Copa do Mundo. Porque eu não fui na do Brasil, eu me arrependo muito. E aí eu sei que aqui eu vou conseguir guardar uma graninha pra tentar ir numa aí, cara. Que seja por aqui, né? Não tipo num Catar, assim, que é mais longe. Mas o Catar não é. O Catar é 6 horas de avião, é pertinho. Não, Ah, o então, Brasil nem eu sabia. voei mais país, um jogo em Fortaleza lá era mais longe. Pois é. Pois é. E voltando agora um pouquinho trocando um pouquinho agora do assunto de trabalho, vamos falar um pouquinho da Alemanha. Em si, né? Óbvio que o trabalho também envolve a Alemanha. Tem alguma coisa aqui que você gosta muito na Alemanha e uma coisa que você não gosta, tipo, zero? Isso aqui pra mim não dá. Essa aí foi a única pergunta que eu pensei um pouco antes responder. Vamos começar pela que eu não gosto, então, né? Acho que é melhor. Tá. Mais Manda lá. fácil. Eu vou. Eu tenho um monte de coisa, mas eu botei duas. A primeira é bem, talvez até meio idiota, mas eu me incomodo muito com um pouco a relação que a Alemanha tem com religião, Hum. que oficialmente é um estado laico e na prática também quase ninguém é religioso, Uhum. mas o estado é muito integrado com a igreja. Tem a questão do imposto da igreja, que o estado tu não precisa pagar, né, se não quer, É mas verdade. Mas você só só não o precisa fato. pagar se você renunciar à sua religião, né? Tipo, se você não quiser falar que você tem uma religião. Se você fala que você tem uma religião, você é obrigado já a pagar, eu acho, não? Não, se falar que for católico ou luterano, né? Qualquer outra não vão recolher, porque são só essas duas, que é um Ah, dos tá. problemas, né? Ah, Já vamos começar, porque o Estado recolhe Já o vamos imposto para começar. a igreja. O Estado recolhe o imposto para a igreja. Porra, isso já é uma integração gigante Uhum. com a igreja. Mas ok, então se é assim, tem que criar uma regra clara, o que a igreja tem que fazer para se registrar, e aí é isso. Aí vai vir judeu, vai vir muçulmano, vai vir qualquer outra denominação cristã que quiser, vai abrir sua igreja, vai fazer uma papelada, etc., vai se registrar, sei lá, ganhar um código, e qualquer um vai poder também ter o seu imposto recolhido. Não, Uhum. não é. É só a católica e a luterana. É, Isso isso aí. eu nem sabia. não Eu, sabia eu também não. achava que era qualquer religião. Não, só a católica e a luterana. Então, eu já acho meio ruim, né? Uhum. Grande parte dos hospitais e escolas ah, são administrados pela igreja, só que não é com dinheiro da igreja. Não é o imposto da igreja que vai. O governo dá dinheiro do imposto geral para a igreja administrar o hospital. Uhum. E aí a igreja vai lá e pode demitir, por exemplo, um médico, porque o médico se divorciou e no catolicismo não pode, e a igreja pode demitir um médico por se divorciar, que é um absurdo. Caraca. Pois então. Ah, e o mais absurdo de todos é o caso que é engraçado, tem que chorar para não, tem que rir para não chorar, é o famoso Tanzverbot. Não sei se vocês conhecem o Tanzverbot. Não. Não. Tanzverbot, né? Proibido dançar, que Sexta-feira Santa é feriado Uhum. e é um feriado silencioso, então tu não pode dançar. Não pode dançar, não pode vender álcool, não pode servir álcool, pode vender álcool fechado, mas não pode servir álcool. Nossa, Nossa. Então, não se tu sabia dan não. Sexta-feira Santa, se for na rua e dançar, tu tá cometendo uma contravenção. É ilegal. Não Nossa, que pode. bom que você falou, velho. Porque eu não É sabia bom não. saber. Caraca. Nossa. Então, essa é uma coisa que eu entendo na prática acaba não. Na prática, se for dançar na sexta-feira, ninguém vai fazer nada contigo, tá? Não vai acontecer nada. Mas é um pouco assim, tu percebe que não tem jogo da Bundesliga na sexta, por exemplo. Porque Uhum. Aham. não pode vender cerveja no estádio, daí, coisa assim. Então, se quiser ir na balada na sexta, não vai dar também, vai ter que. Ou talvez depois da meia-noite dê, mas. Né? Então, sei lá, eu acho que não deveria, acho que o Estado é laico, tem que ser laico de verdade. Então, a religião pode existir, tá ali, mas é uma coisa privada, não tem nada, nenhuma influência na lei.
Uhum. E a outra coisa que eu não gosto é o fuso horário. O fuso horário é muito ruim, porque eu gosto bastante de esporte, assistia muito Ah, esporte americano. Ah, você diz em comparação sim. com o Brasil, né? Nossa. Brasil, Estados Unidos. Inclusive, assim, o Grêmio é triste, eu queria, porra, primeira divisão de novo, Luizito Soares, quero ver E os jogos. metendo gol todo jogo. Não tem como. Nossa, Duas cara, da eu manhã, três sofro da manhã o mesmo. jogo, eu tenho que desistir. Então, eu acho bem ruim. Se eu pudesse mudar uma coisa, eu mudaria o fuso horário, para Uhum. ser esse fuso horário É, ali. realmente, em relação ao Brasil, já é meio assim, mais ou menos. Mas em relação aos Estados Unidos, cara, é difícil. Você quer ver alguma coisa por lá? Sim. Só que no Brasil dá ainda, né? Aí fica um pouco tarde, sei lá, o jogo começa É, exato. meia Fica 11, meio ruim, mas meio. dá. Às vezes até vai até as 2 da manhã, mas uma coisa é o negócio ir até outra coisa é começar às 2 ou 3 da manhã. Sim. Exato, com É, quero ver certeza. o Super Bowl agora que vai ter lá. Vai começar às 4 da manhã, velho. Tipo, 2, 3 da manhã. Fudeu. Desde que o Tom Brady saiu dos Patriots, eu Não parei. acompanha mais. Não dá aí, E o que você gosta da Alemanha aqui? Tá, gostar também. Bom, tem muita coisa, claro, porque senão não ficaria aqui. Como é muito mais coisa que eu gosto, que não gosto, mas eu escolhi duas para citar. Ah, número um, segurança. Nossa, Ah, total. tem noção. Outra realidade. Comentei que eu cheguei atrasado aí, porque eu saí para correr. Saí para correr no escuro agora, na beira do rio, no meio do mato. Não tem problema nenhum, né? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você já fala a segunda da Alemanha, mas só em relação à segurança. Você que já morou também, né, nos Estados Unidos, você sente que lá tipo, você se sente bem inseguro também nas ruas, assim, da mesma forma que a gente sente no Brasil, ou seria meio que um meio termo na escala de segurança entre Brasil e Alemanha, assim? É bem difícil falar daí, eu acho. Na verdade, eu me sentia melhor nos Estados Unidos que no Brasil também. A sensação de segurança era melhor. Uhum, Agora, a sensação de segurança muitas vezes engana também, né? tá. Então, E lá onde que você morava? em No Boston, estado? Tá. Massachusetts. Ah, Tá, beleza. Só pra saber mesmo, porque não, Curiosidades. curiosidade. no geral, É. acho que sim, também é mais seguro, mas eu diria que eu chutaria um meio termo, mas eu fico um pouco receoso de falar assim. Uhum. Sim, é só a sua impressão. Mas tá, beleza. E a segunda coisa lá que você gosta da Alemanha? A segunda coisa que eu gosto que eu acho muito boa é a política. Que, acho que comparando a política alemã com brasileira ou americana também, que a gente acompanha muito, nossa, é uma diferença de mundo. Você diz assim a forma que é organizado mesmo, né? Isso? É uma mistura eu acho que é uma mistura, eu não sei, na prática, vamos dizer, a gente teve uma eleição agora há 2 anos, por exemplo, onde os 4 candidatos na frente nas pesquisas eram candidatos que poderiam dizer, ok, são quatro pessoas a princípio decentes, assim, onde eu não teria, pessoalmente, eu não teria medo de nenhum deles ser eleito, vamos dizer assim. Eu teria, Uhum. ah, que já é um progresso assim, enorme, uma diferença enorme. E, no geral, um pouco acho que tem uma teoria que, por causa da forma que o sistema é organizado na Alemanha, o sistema todo ele é organizado a construir consensos. Então, sempre tem que construir consenso. E acho que isso na prática funciona, onde os partidos no poder, eles não. A polarização é menor, porque eles acabam tendo que se aliar e fazer compromissos e chegar a uma solução. Então é menos raivosa a discussão e mais, ok, vamos achar uma solução onde cada um tem um pouco do que quer Uhum. e a gente vai adiante. Ah, E, legal. é uma opinião bem pessoal também, né? Uhum. Obviamente. É Ah, tá meio ótimo. até perigoso falar de política, assim, porque Pra ser bem maneirar. sincero, a gente não sabe muito sobre a política aqui da Alemanha, assim, a gente é bem perdido ainda nessa parte. A gente não entende também porque a gente não fala Mas, alemão, né? Então, pra gente meio que faz, né? A É, gente não entende a gente ficar traduzindo tudo. é. Ainda. Inclusive, os escândalos são engraçados aqui, porque
as coisas que são escândalo aqui, o cara, meu, no Brasil isso aí não ia dar nem nota de rodapé no jornal. Isso aí. O cara levou uma propina aí nas máscaras lá, mais ou menos, talvez. Pô, o cara já saiu, já foi expulso do partido, perdeu mandato, já tudo. E, cara, pelo amor do Brasil, os caras põem dinheiro na cueca, sei lá. Nossa, o cara faz tudo, né? É, assim o cara assim, pô, isso aqui é um escândalo, beleza, que bom. Que bom, né? Tá, e agora vamos lá para outra parte, então, da pergunta, né? Em relação ao Brasil, o que que você sente falta do Brasil e o que que você não sente falta de forma alguma? Do Grêmio, Sente falta, né? a primeira coisa. Foi Eu vou fácil, botar a gosto família em dessas segunda respostas agora, vai fáceis. ficar chato, né? Mas vou dizer que não tá em ordem, não tá em Tá ordem. bom, beleza. Família, ah, é, a comida, é, isso aí especialmente os restaurantes que tinham os buffet livre com bastante carne. E, e também amigos, né? Mas tenho amigos aqui também, mas eu sinto falta de lá. Sim. Um pouco puxando um pouco um gancho aqui, só nessa história, eu acho que é interessante como eu morei uma vez na Alemanha, morei nos Estados Unidos e voltei. Um pouco eu acho que a sina de quem mora um tempo mais longe no exterior é que, ou talvez no mesmo país, em cidades, é que vai sentir saudade de todos. Hum. Então, quanto mais lugares tu morar, vai continuar. É um exercício de saudade, né? Exatamente. Aí, se eu for para outro lugar, tipo, eu tenho saudade do Brasil. Se eu voltar, eu vou ter saudade daqui, já vou ter saudade. É, então, Tem que aprender a conviver, né? É. exatamente, tem que levar pelo lado positivo, né? Levar uma É, saudade pelo lado bom, lembrança legal, que bom. exatamente, Não né? de Se só não fosse bom, sofrendo. você não sentiria saudade, né? Mas E o que que você não sente falta do Brasil? ó, aí poderia diretamente fazer aí, né? A insegurança aí, violência, né? Sim. Política eu nem vou dizer que eu nem posso dizer porque eu acompanho, então eu Então, Não sente não falta, dá né? tempo de sentir não saudade. sinto falta. Tá presente ainda. Tá presente ainda, Ah, mas acho que é o principal, né? Não sinto falta é isso. Acho que Uhum. Uhum. E então, vamos fazer a última pergunta aqui. Tem alguma pergunta, Thaís? Não, Vou podemos fazer a pergunta fazer a pergunta especial. especial, aquela lá. ah, Uma dica valiosa que você gostaria de ter recebido quando você veio para cá, para ajudar todo mundo que pretende vir morar aqui um dia. Uma que você falou assim, nossa, se eu tivesse recebido essa dica, tudo ficaria mais fácil. tá, mas eu recebi a dica, tá? Olha lá, ó. Tá, Aí é essas que é boa, essas Pode são boas. ser? Porque eu recebi certo. a dica, mas é a que tem que ser. Tá E eu certo. também tomo por minha missão, todo mundo que vem para Delivery, especialmente do Brasil, eu faço o meu processo. E a dica é, ache alguém que já mora há algum tempo na Alemanha para fazer um tutorial de supermercado com vocês. Porque Aí, ó. comprar no supermercado na Alemanha não acha que vai ser que nem no Brasil. Não Ah, é mesmo? então, eu normalmente eu levo eles no áudio para o choque ser o maior de todos, para realmente Já ter um tomar o choque, baque, né? meu Deus. Ah, então, é isso. Fica a dica. Bom demais. Isso é bom porque a gente também teve pessoas que ajudaram a gente na nossa primeira compra do mercado, mostraram como é que é. A gente teve esse tutorial, por mais que a gente não recebeu a dica, a gente já recebeu na prática, né? Sim. E É, foi muito bom, porque, né, realmente é um choque cultural assim muito grande. não, vamos falar um pouquinho, né, para o pessoal estar por dentro, mas Hum. é porque, né, começa com as coisas, pô, eu quero o carrinho, eu preciso botar uma moeda no carrinho, o que que é isso? O cara já, que é isso? Já tô Eita! roubando meu dinheiro, né? É, aí, aí o cara, para quem não sabe, a moeda volta para ti depois, né? Mas é para tu botar o carro de volta no lugar certo. Ah, ou tu vai comprar, tem que pagar o Pfand, né? Tudo tem Pfand. Não adoram Pfand. Qualquer coisa que compra, então, o cara vê o preço, vai pagar é mais, né? Saber o que que isso é, para não se Aham. assustar. Mas o É principal, uma coisa que eu percebi isso é de quando você passa, por exemplo, sei lá, uma Coca-Cola. Aí sempre passa o pipi duas vezes, né? Porque uma é do líquido e o outro é do fun.
E daí, Ah, eu ficava olhando e pensava, mas acho que a mulher passou 2 vezes, mas acho que não tá certo isso aí, acho que tô sendo cobrado 2 vezes. Aí até eu perceber, olhar na notinha, que uma era do fun e outra era do líquido, demorou um pouquinho. mas o principal ainda para mim, o mais difícil, no- O que é caixa, né? mais difícil no áudio na hora que passa no caixa. Ah, Que sim, tem não, que, esse é... Sozinho, tem pegar as que, tem que compras. ter um preparo físico, ter uma É, estratégia pensada, como é que eu vou empacotar as coisas, tem que pensar antes já. Como é sim. que eu vou empacotar? Qual é a minha estratégia? Tá, já vou abrir a mochila antes de chegar no caixa, pra já estar aberto, no lugar certo, para quando começar a passar, aí Nossa, é empacotando as muito coisas na real. velocidade, Sim. senão vai levar a cara feia. É. Aí, Thaís, viu? É igual a gente faz lá. Sim, sim. Eu vou com o carrinho, eu pego as compras, boto na esteira, a Thaís vai na frente pra passar o Lidl Plus. O Aí, cartão. Thaís, vai. A hora que ela passa o Lidl Plus, ela já corre pra eu vir com o carrinho pra mulher olhar o carrinho se tá É, porque o vazio. Lidl você tem que passar e ela tem que ver se você tá com o carrinho Ah, sim. vazio. Aí, tipo, se você. Às vezes eu fico na frente do carrinho, o Giovanni não Eu já passa, daí a gente empurro fica já. tipo, vai. Vai logo, velho. Então, Muito essa é bacana. uma dica também, né? Se comprar um pouquinho, se usar o carrinho é mais fácil. Se usar o carrinho, a dica é É, joga tudo não, no não carrinho. se preocupe em empacotar, joga tudo no carrinho e daí depois vai pro lado e empacota com calma, né? Agora, se vai com um cestinho ou só pegar as coisas na mão, aí realmente tem Aí que. já quero. É o É. que eu faço, mas eu já tenho, né, as mãos, deixar a mochila já aberta ali, já tá, aí já Já vai. vai É, socando a tudo. gente O ainda tá cartão, no. A é, gente ainda tá no modo Nutella aí, porque a gente É, sempre vai com o carrinho, porque a gente tem medo, eu acho. Das caras feias. é, Pô, mas então, adorei a dica, achei muito legal, sim. muito prática. Bom, então, Jorjão, muito obrigada, né, por você ter aceitado esse convite aí de vir tomar um pouquinho desse tempo para compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, né, para a gente conhecer você um pouquinho melhor e também para compartilhar com todo mundo que está assistindo aí o podcast ou no canal também. E é isso, né? É tranquilo. isso. Uma hora É. dessas, de repente, bater um papo de novo aí sem gravar, tomando Ah, uma Ah, sim, com com certeza. certeza. cervejinha de borrom lá, não sei qual é a tradicional de borrom lá. A É bom Fig, é Fig. figa. A Fig Bernstein. Essa é a melhor que tem aqui. Vamos ver, se o Borrom cair para a segunda divisão, aí vai ter jogo da fortuna lá. Ih, será que vai? Acho que não vai, não, hein? Tá quase, já tá na zona, velho, toda vez. Vamos ver. Vou agradecer também da minha parte. Obrigado, Jorjão, por ter aceitado aí esse convite, compartilhar um pouco da tua história, compartilhar um pouco como é que funciona esse sistema aqui de programação e TI e tudo mais para todo mundo, para a gente também, que a gente é meio leigo nesse assunto. Então, eu espero que você tenha gostado do nosso papo, espero que os telespectadores também, os ouvintes tenham gostado, e muito obrigado. Tá? E a última mensagem, tá? Para não ficar fora. Se uns ouvintes aí trabalham na área de TI, sabe programar, sabe inglês e tem interesse de trabalhar com cloud, AWS, essas coisas, vamos de repente deixar um link aí para o meu LinkedIn, aí entre em contato comigo, que a gente está sempre procurando por bons reforços para o time e caso não encaixe no meu time, na minha empresa, eu também posso, de repente, às vezes, dar uma dica para outros lugares. Mas se não quiser também, ah, se tiver interesse e não quiser comigo, na minha empresa também, realmente é só vai atrás, aplica, porque tem muita vaga. Ah, se não conseguir na primeira, vai na segunda, se não for na segunda, vai na terceira. Ah, não é por falta de vaga que não vai conseguir. Ah, beleza. Pô, que massa. A gente coloca, vamos colocar o link aí com certeza, tanto no episódio do podcast quanto no do canal. Então, É se isso aí. vocês, né, estiver procurando alguma coisa, né, alguma oportunidade, já tem aí o contato do Jorjão também. Que massa. Valeu, Jorjão. Beleza, valeu. Bom, então é isso, galera. Muito obrigada por ficarem aí, escutando aí nossa conversa. Foi muito bom, a gente gostou muito. Se vocês gostaram, já curte aí, dá aquela forcinha pra gente. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos ou próximos episódios do podcast. E a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.